Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real onde as Iludianes estão à solta. No caso da Teresa, tenho sim que classificá-la como Iludiane. Ela teve um relacionamento de 12 anos e com inúmeros problemas. Ela simplesmente não suportava mais ir para a cama com o marido. Tinha nojo, repulsa. Não existia mais desejo algum e isso a estava matando por dentro. Era um tormento para Teresa manter relações com ele. Isso durou 9 anos, pois ela tentava de todas as formas reconstruir o desejo sexual por ele. E acreditem, até em igreja ela buscou a solução para um problema que na verdade não tinha solução. Quando acaba o desejo, pouca coisa a gente pode fazer. Não vai chegar um dia em que você vai acordar, do nada e dizer: nossa, a partir de hoje voltarei a desejar o meu marido. Antes de eu continuar a história da Teresa, não esquece, já se inscreveu no canal, já ativou o primeiro sininho e já curtiu o vídeo? Ok, tô dando a deixa para você fazer isso agora. Bom, no começo do casamento da Teresa, tudo era muito bom e foi assim por 3 anos. Até que o marido dela começou a ficar muito possessivo, ciumento, e isso foi acabando com tudo que ela sentia por ele. Sem contar nas traições e na hostilidade com que ele tratava as filhas dela do primeiro casamento. Ou seja, não tem desejo que retorne por uma pessoa desse tipo, né? Tentando fugir desse tormento todo, no início de 2017, estava lá a Teresa de boa, vendo o feed infinito do Facebook, quando do nada alguém lhe envia um oi no Messenger. Era um rapaz muito jovem, o qual ela não conhecia, porém o aceitara como amigo mesmo assim. Teresa perguntou se eram parentes, pois ele tinha o mesmo sobrenome dela e várias primas em comum. No ciclo de amizades virtuais, de imediato, ele riu, dizendo que não, mas perguntou por que ela achava isso. E ela comentou sobre as coincidências do sobrenome e das primas em comum. E, para surpresa da Teresa, uma dessas primas era a mãe do rapaz, e isso bastou para que ela lhe passasse o seu número de WhatsApp, afinal, eles eram parentes, não é mesmo? Começaram então as interações, e ele sempre a elogiando, e ela logo percebeu que ele estava sentindo um tipo de atração por ela. Eu fico me perguntando, como ela poderia sentir uma atração da parte dele através de mensagens? Mas isso não vem ao caso, já que bastou essa fagulha para que sentimentos estranhos começassem a atormentar Teresa. Ainda mais que ela estava carente. Então, ela começou a observá-lo melhor e quando se deu conta, estava apaixonada. E tudo isso por mensagem, pois o cúmulo da carência é se apaixonar por uma ilusão virtual. Teresa, dando uma de prevenida, confessou a ele seus sentimentos e o informou que não poderiam mais conversar. Mas, para a surpresa dela, ele disse que sentia o mesmo e foi ali, naquele momento, que Teresa plantou a semente que lhe daria uma terrível colheita. Foi ali que ela comprou 2 passagens, uma para o céu e outra para o inferno. Eles se apaixonaram de um jeito como ela nunca pensou que pudesse acontecer com ela, mas tinha um problema. Ele morava em outra cidade e isso dificultava as coisas. No final, deram um jeito de se encontrar e ele fazia de tudo para vê-la, e isso a fazia sentir segura em relação aos sentimentos dele por ela. Nessa época, ele ganhava dinheiro fazendo bico em um lavacar, ganhava R$ 50. Como se não bastasse a merreca que ele ganhava, o cara só tinha 18 anos de idade e ela 36. Vejam a loucura de onde a carência leva uma pessoa. Mas como já percebemos aqui, Teresa estava louca e eles se encontraram 3 vezes no ano de 2017. Ela pensava que por causa da diferença de idade e pela distância, ele começou a se sentir inseguro e sempre dizia que ela jamais se separaria para ficar com ele. Fazia chantagem emocional com ela, sempre a mesma história. Ela estava confusa e já queria se separar há tempos, mas não conseguia. E do nada algo aconteceu. Ele arrumou um emprego onde começou a ganhar pouco mais de um salário mínimo, mas trabalhava muito.
e mesmo assim sempre tinha tempo para dar atenção a ela pelo WhatsApp. Eles estavam vivendo de juras de amor eterno e outras coisas fofas e carinhosas, e tudo isso, no fundo, servia para que Teresa não olhasse mais para o seu casamento, fracassado e infeliz, um tipo de fuga da parte dela. Ela estava tão iludida com aquilo tudo que nem deu bola para os sinais que começaram a aparecer. No início de 2018, o cara lá trocou de emprego e foi aí que Teresa fez sua parada em frente à porta do inferno. Nesse novo emprego, ele tinha mais tempo, não trabalhava tanto e após conhecer um cara que gostava de farra, ele começou a mudar com ela. Eu fico aqui imaginando como um homem de 18 anos, que está apenas começando a vida, não vai sair para farrear, só na cabeça da Teresa mesmo para pensar que isso não aconteceria. Ainda mais que agora ele ganha mais do que R$50 e tem dinheiro para gastar. Ele começou a curtir a vida, indo a festas e baladas. E é claro que as primeiras mentiras e desculpas começaram a surgir, além dos perdidos que ele dava a ela. Teresa não aguentou e terminou com ele. Mas ele não aceitou a rejeição. Ligava e pedia para voltar. Tento entender todo esse contexto. Ela, casada, amante de um adolescente, o qual ela viu pessoalmente poucas vezes, o que eles tinham para terminar e pior, para reiniciar? Que tipo de relacionamento é esse? Quem tem direito de cobrar algo do outro? Ele dizia que queria voltar porque a amava e que não iria mais fazer nada daquilo. E perante tantas provas de amor envolvidas, Teresa decidiu dar uma segunda chance a eles. Tudo ia bem, até que após alguns meses ele começou a ficar estranho de novo, triste, ausente, e ela lhe perguntou o que estava acontecendo. E ele disse que queria terminar porque tinha cansado de ser amante. Teresa ficou sem chão. Aquilo foi horrível de ouvir, pois ela sabia que estava perdendo o amor da sua vida. E por quê? Por covardia. Foi aí que ela decidiu tomar a decisão de se separar, e assim o fez. Ela se mudou para a casa de sua mãe e estava tão feliz por ter tido coragem de se libertar, estava se sentindo livre para amar e ser amada de verdade. Qual a primeira coisa que ela fez? Ligou para ele e contou a novidade. E eles então voltaram e assumiram o romance, agora em forma de namoro. A mãe dele sempre foi contra, mas eles estavam dispostos a lutar para ficarem juntos. Vale lembrar aqui que Teresa tem 38 anos e ele agora tem 20. E lá vamos nós. Os primeiros meses foram tudo o que Teresa sonhou, até que de repente ela percebe que todas as fotos deles que estavam no Facebook haviam desaparecido como se fosse um passe de mágica. Escafederam-se. Teresa ficou louca. Como assim? Qual o motivo dele tê-las apagado? Ela então ligou para ele, brigou e questionou qual o motivo daquilo. E claro, ele negou, dizendo que ela estava louca, e então ficou por aquilo mesmo. Mal sabia Teresa que foi naquele momento que ela começou a sentir o que era viver no inferno, porque até então ela só sabia o endereço. Como era de se esperar, ele começou a mudar da água para o vinho. Ao mesmo tempo que era carinhoso, começou a fazer ciúmes a ela, fazia planos e não a incluía mais. Ele fazia questão que ela entendesse tudo o que ele dizia. Quem sabe para ver se ela se tocava e caía fora por conta própria, não sei. Por exemplo, ele apagou todas as fotos da galeria do celular e disse que ela precisava saber daquilo. Com certeza ele queria dar motivos sim, para que ela terminasse com ele, mas toda vez que a Teresa colocava ele na parede, ele dizia que a amava e que ela era louca. E assim, Teresa começou a adoecer. Ela não tinha mais alegria, vivia ansiosa e isso se agravou até virar depressão. A única coisa que Teresa sabia fazer era chorar, afinal, foram tantas coisas as quais ela deixou que ele fizesse com ela, fingindo que não via o safado que ele era e que ele não tinha maturidade para assumir um relacionamento desses. Ele fez tantas coisas para ela que nem caberia escrever tudo aqui, mas isso não importa, pois ele fez só o que ela permitiu que ele fizesse. E apesar de tudo que eu citei aqui, ela continuou com ele, e após a virada do ano, no dia 2 de janeiro, Teresa levou um fora. Ele alegou que queria voltar a ser solteiro e curtir a vida.
Nossa, imaginem como ela sofreu. Parecia que ela havia sido condenada injustamente à prisão perpétua e ficou se humilhando, implorando para voltar. O que eu vejo como sendo a última coisa que uma mulher dispensada deveria fazer. Ela queria a todo custo uma segunda chance, mas ele não quis e mesmo assim ela passou 2 meses rastejando e tudo em vão. De nada adiantou tamanha humilhação. Depois de perceber que não teria mais chances com o rapaz, ela fez o que muita mulher rejeitada faz. Bloqueou ele no WhatsApp e ficou 4 longos meses sem notícia. Ela até trocou o número de telefone, e essa parte eu não entendi, já que quem ia atrás era ela. Mas enfim, ela seguiu sua vida. E vocês aí pensando que tinha acabado, né? Nananina não. No dia 11 de junho, se vocês têm namorado, vocês sabem muito bem que dia é esse, né? Sim, véspera do dia que deprime muitas mulheres mundo afora. Ou porque não tem namorado, ou porque ele não se lembrou do dia. Neste dia fatídico, o embuste ressurge das cinzas para o azar de Teresa, dizendo que queria falar com ela. E adivinhe? Sim, ela aceitou. Espero que vocês estejam prontas para o script. Ele disse que a amava, que sentia sua falta e que queria casar com ela. Disse também que estava arrependido por tê-la deixado. Gente, foi só isso que ele precisou falar para que ela se derretesse toda e esquecesse tudo o que ela tinha passado. E assim, ela o aceitou de volta, sem nem ao menos questioná-lo do porquê tudo aquilo agora, assim, do nada. Ela simplesmente apagou da sua memória o que havia passado. Eu nem precisaria contar aqui tudo de novo, mas vamos lá. Os 2 primeiros meses foram maravilhosos e tudo muito lindo, muitos planos juntos e já tinham até decidido que em fevereiro iriam morar juntos. Mas 2 semanas atrás, ele lhe deu outro pé na bunda, dizendo que queria ser solteiro e curtir a vida. O cara é tão sem cultura que não consegue nem formular outras frases e é claro, Teresa ficou furiosa, mas dessa vez ela respeitou a decisão dele e ficou na dela, com o coração sangrando, porém sem novas humilhações para o seu currículo. Mas, como toda desgraça é pouca, em menos de 2 semanas do segundo fora, ela descobriu que ele já estava com outra. E qual é a moral dessa história, segundo a própria Teresa? Que ela é uma trouxa de grau extremo, daquelas que têm formação em PhD na área. Agora lá está ela, arrasada novamente, tentando colar os caquinhos do que fora quebrado pela segunda vez. Mais uma vez, ela se comporta infantilmente e o bloqueia, pois como se não bastasse a palhaçada toda, ele ainda ficava enviando mensagens a ela com a proposta de irem para a cama. Será que nós temos aqui um caso de um jovem inexperiente com uma mulher experiente, cujo sexo deve ser incrível, e assim ela o ensina para depois ele seduzir as novinhas? Será, gente? O que vocês acham? Pelo menos ela se posicionou dizendo que jamais seria a segunda opção dele e porque não era justo com a nova namorada. Teresa se culpa, achando que está pagando pelo que fez com seu ex-marido, o traindo com o galã dos R$ 50. E ela sabe o quanto ele sofreu. E agora ela carrega isso dentro dela, pois era para ela ter se separado por outros motivos, não por outro homem. Na verdade, ela percebe agora que deveria ter se separado para ser livre e não para ficar com outro. Mas no fundo, ela sabe que jamais teria coragem de se separar por ela mesma. Só fez isso porque tinha outro para preencher o vazio que ela tem dentro dela. Ela sabe que quando tomamos esse tipo de atitude, só podemos ir para um lugar, o inferno, como ela mesma disse. O bom de tudo isso é que ela aprendeu com seus erros e que veio aqui para nos ensinar a não enfiar para debaixo do tapete os problemas e nem os sinais de que algo está errado. Teresa disse que nunca mais vai desafiar a lei do retorno e que agora ela entende que o que vai, volta. Ela sabe que todas nós mulheres temos que olhar todos os ângulos e tentarmos fazer a coisa certa e não a que nos convém. Tenho certeza que a Teresa vai se recuperar, assim como se recuperou da primeira vez, e espero, do fundo do meu coração, que ela não permita mais que a carência lhe diga o que fazer.
Obrigada a todos que acompanharam essa história até o final e não esqueçam de curtir o vídeo e deixar aqui seu comentário.